Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está aqui no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje, como o tema aí que eu coloquei da live é namoro ou enrolação. Como saber se eu estou tendo um relacionamento enrolado ou realmente é um namoro? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento para estar se inscrevendo. Aproveita também para deixar o seu like para o YouTube entender que realmente esse é um assunto relevante e possa compartilhar aí com outras pessoas. Participa aqui no chat, se enviando as suas perguntas de acordo com aquilo que eu estou compartilhando e deixe seus comentários também. Bom, o que eu vou estar falando aqui nessa live de hoje? Na verdade, algumas pessoas têm me procurado para saber se o relacionamento aí que elas estão tendo via internet, ou seja, virtualmente, se é um namoro ou se é uma enrolação. Na verdade, eu não vou estar falando para você se é um namoro ou se é uma enrolação, mas eu vou estar compartilhando aqui dicas que eu considero necessário e importante para você estar identificando se realmente se trata de um namoro ou se é uma enrolação. Então, que você possa estar prestando atenção nessas dicas. São várias folhas aqui que eu escrevi, de dicas que eu considero importante aí nas redes sociais, para que você possa estar identificando se está acontecendo com você, então provavelmente é um alerta aí para você. Então, são dicas que eu vou estar passando. Fábio Cavalcante, bom dia, querida amiga, quanto tempo? Bom dia, Fábio, seja bem-vindo aqui. Realmente, eu ando um pouquinho sumida aí das redes sociais. Acredito que você é lá do Twitter, né? Realmente, eu ando um pouco desaparecida aí do Twitter, né? Já que eu era bem ativa, mas eu precisei dar um descanso aí para minha cabeça relacionada às notícias, né, que eu acompanho do Brasil, que infelizmente não está muito boas, né? Não estão muito boas. Porém, eu acompanho, né? Dou um tempo, volto, mas estou ali ativa. E também pelo Instagram, né? Facebook, e aqui no canal é o que eu tenho, pelo menos, tentado manter aí ativo. Então, seja bem-vindo. Se esse assunto te interessa e quiser participar no chat, vai enviando aí as tuas perguntas, né? Eu acredito que isso daqui é um alerta. São dicas importantes tanto para homens quanto para as mulheres, né? Que eu acho que é muito importante a gente estar aí atento para não cair em cilada, né? Para de repente aí não, já está rolando há algum tempo e depois de uma decepção aí está sendo enrolado. Então, eu preparei aqui alguns slides, né? Eu agora aprendi a fazer live e também gravar vídeos com apresentação através de slides. Então, eu vou estar colocando aqui, na verdade, são só figuras, né? Mas o assunto principal eu vou estar falando, conforme eu anotei aqui cada um deles. Se você quiser ir se identificar com o que eu estou falando e quiser enviar as suas perguntas no chat, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Como saber se era amor ou enrolação? Alguns sinais que possam te ajudar a identificar. Na verdade, eu coloquei que se é amor, mas se começa com namoro, né? Ou uma enrolação. Sinais visíveis que não percebemos. Na verdade, isso daqui realmente são coisas que às vezes estão diante dos nossos olhos, porém nós não percebemos porque estamos ali muito conectados com a pessoa, estamos deslumbrados, estamos apaixonados e acabamos aí ficando meio que cego, né, para algumas coisas que realmente estão ali diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo.
Então, por isso que eu achei importante estar compartilhando isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Quando eu falo de redes sociais, relacionamento virtual, eu estou, logicamente, identificando aí relacionamento através do Instagram, Facebook, que na maioria das vezes acontece realmente por meio dessas redes sociais, né? Mas tem Twitter, tem LinkedIn, né? Que é para uma área profissional, porém, né? Sempre conectado ali, então não vai impedir que você, de repente, ali alguém te mande um comentário ou alguma mensagem que possa estar aí dando a entender que está com outras intenções. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, querida amiga, quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Então, vou começar pelo Instagram. Primeira coisa que vocês aqui são dicas, tá? Então, eu vou estar numerando cada uma delas. Primeira coisa, perfil, foto do perfil, né? A gente sabe que quando uma pessoa realmente está com boas intenções, realmente quer procurar alguma coisa real na rede social, primeira coisa que ela vai procurar fazer é se identificar como uma pessoa de verdade e não como um fake. Então, geralmente a pessoa vai colocar a própria foto dela, né? Tem como você identificar se realmente é um fake através da própria foto do perfil, ou às vezes nem tem foto. Então, quando a pessoa não coloca foto no perfil, aí já é um principal alerta que tem alguma coisa errada, porque ninguém vai criar uma rede social, né, para simplesmente se esconder. Ela vai querer aparecer e realmente demonstrar que ela é real, que ela está com boas intenções. Então, isso é a primeira coisa que você tem que observar aí, a foto do perfil. Se o perfil é privado ou público, isso também é importante, porque é como eu falei com relação à questão da foto, se tem ou se não tem, se é real ou se é fake. O perfil privado, todos sabem que não todos têm o acesso a esse perfil. Então, provavelmente, quando o perfil da pessoa é privado, você não tem acesso aos seguidores, você não tem acesso às fotos, vídeo, ou seja, tudo que acontece dentro daquele perfil, você não tem acesso se caso o perfil dela for privado, ou seja, com aquele cadeadinho. Então, já fica aí atento, né, para saber se realmente o perfil aí é privado ou público, porque é aquela coisa, quem não deve, não teme. Se eu não tenho nada a esconder, então, obviamente, que o meu perfil ele vai estar público, né? Ou seja, qualquer pessoa que quiser entrar ali para ver que tipo de conteúdo que eu estou compartilhando, para ver até mesmo os meus seguidores e quem eu estou seguindo, vai ficar público, não privado. Privado é aquele que você tem que mandar para a pessoa e ela aí vai aceitar ou não, porque a rede social é dela. Então, isso aí é uma coisa que você também tem que ficar atento. Já primeiro, prestar atenção nisso. Aí, tá, você seguiu ali a pessoa te seguiu, né? Verifica a quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Tanto de seguidores quanto que ela anda seguindo. Por quê? Porque geralmente, isso eu estou falando aqui de pessoas realmente que estão na rede social dando a cara à tapa, ou seja, demonstrando que realmente elas são verdadeiras e que elas estão realmente aí se tratando de relacionamento virtual, elas estão procurando uma coisa concreta. Então, ela vai na rede social dela ali no Instagram, vai conter ali a quantidade de pessoas que estão seguindo e as pessoas que ela está seguindo também, né? Então, tem que ser ali uma coisa compatível, porque não adianta nada criar um perfil e, de repente, não só seguir e não ser seguido, né? Ou então, eu só ser seguido e não seguir. Tenho 0 de seguidores, né? Então, aí tem alguma coisa errada. Será que você realmente está na internet procurando aí se conectar com as pessoas, né?
Não se trata também só de relacionamento, mas está conectado, porque, na verdade, a internet é para isso, é para conectar pessoas, né, que têm o mesmo interesse, que têm as mesmas finalidades, né, para compartilhar ali experiências ou até mesmo notícias. Por algum motivo, você está criando a tua rede social, né, o teu perfil. Então, não faz sentido você criar um perfil e ficar com 0 de seguidores ou simplesmente também não te seguirem, né? Já tem alguma coisa errada aí. Segundo, o que você vai fazer? Tá, o perfil da pessoa é verdadeiro, é público, não é privado, vi ali que ele tem bastante seguidores, segue também bastante pessoas, tá, verifica o perfil dos seguidores dessa pessoa. Primeira coisa que você vai observar, se os seguidores dele são só mulheres, ou se ele segue também só mulheres. Aí já é um sinal que está te dando ali bem claro, né, quais são as intenções dessa pessoa. De repente, ela está ali conversando com você, deu início ali um bate-papo pelo privado, e está comentando aí com você, eu quero eu estou buscando uma pessoa para me relacionar, quero namoro, quero noivado, quero casar, e de repente ali você aceita, né? Então, observa quais são os seguidores dessa pessoa e quem ela anda seguindo. Isso é um ponto também que eu considero muito importante. Perfil dos seguidores. Verifica ali que tipo de seguidores que ele possui e que tipo de seguidor que ele também está seguindo, que tipo de pessoa que ele está seguindo. Se só tem mulheres, abre o teu olho, porque realmente pode ser ali uma coisa que, né, como a gente fala no Brasil, está atirando para tudo quanto é lado. Beth, boa tarde. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Participa aí no chat, se você tiver alguma pergunta, ou se dentro desses sinais aqui que eu estou compartilhando, você identificar e quiser comentar, fica à vontade. Estou conversando com um turco, acho estranho, pois os homens da casa dele escondem as mulheres. Isso daí é uma coisa que eu vou já tá de mulheres apagadas. Beth. Isso daí é uma coisa que eu vou estar falando aqui, você vai vendo aí se identifica, tá? É seguido ou só segue mulheres, né? Já comentei sobre isso. Perfil de seguidores de várias nacionalidades, né? Isso eu estou falando aqui direcionado ao quê? Aos homens, né? Segue brasileiras, segue europeias, americanas, tailandesa, ou seja, tem aí, de cada um país, tem uma mulher seguindo, né? Então, como eu digo, no Brasil, será que essa pessoa não está atirando para todos os lados, né? Jogando a rede. E aqui cair na rede, pescou, né? É mais ou menos isso. Então, presta atenção aí nas nacionalidades dessas seguidoras no perfil dele também. Verifica, isso se tratando do perfil das seguidoras, tá? Dos seguidores. Verifica se o perfil dos seguidores são públicos, não, são casados ou solteiros. Ou seja, ali no perfil da pessoa, tem ali a descrição do perfil, né? Que é onde ela vai estar colocando. Peraí, deixa eu colocar aqui. Que é onde ela vai, a pessoa geralmente coloca ali estado civil, né? Casado ou solteiro ou relacionamento sério com fulano. Geralmente a pessoa marca ali o fulano, né? Quando não marca, mas deixa bem especificado ali que está vivendo um relacionamento sério com tal pessoa, né? Então você vai verificar no perfil desses seguidores se são pessoas casadas ou se são solteiras, né? Se a maioria realmente são solteiras ou não tem nenhuma casada. Se bem que, eu vou deixar bem claro, gente, que o homem safado, ele não quer saber se a mulher é solteira ou casada. Às vezes, realmente, a pessoa está ali com malandragem, né? Está realmente ali querendo brincar com o sentimento da pessoa,
e, de repente, é casada, isso nada impede que ele, de repente, entre em contato com ela e comece ali um relacionamento virtual às ocultas, escondido, né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre atento, mas vai depender do quê? Do caráter da mulher, né? Principalmente se ela for casada, vai depender do caráter dela, para dar continuidade ou não dar continuidade. Então, aí é difícil quando um homem, de repente, joga para cima de uma mulher casada e ela, sabendo que ela é casada, ela aceita. Da mesma forma que ele, sabendo que ela é casada, e vai tentar ali convencer ela de alguma coisa, aí o caráter não tem. Já coloquei aqui o perfil dos seguidores são públicos ou privados, né? Isso aí é muito importante para você estar verificando, porque o perfil privado é porque a pessoa está querendo privacidade dela. Ela está querendo ocultar o conteúdo dela. Então, ela está realmente escondendo alguma coisa, procurando esconder alguma coisa. E quando você manda o convite, a pessoa aceita, é porque realmente ela não tem nada ali, às vezes colocou a rede social dela privada, por outros motivos, né? Então, nada impede dela aceitar o teu convite. Agora, se é privado e ela não aceita, aí realmente já é uma coisa que você tem que ficar também esperta. Que tipo de fotos são publicadas? Ou seja, geralmente essa pessoa, você vai ter acesso a todo o perfil dela, a toda a rede dela. Que tipo de conteúdo que ela anda publicando? Se ela publica foto só dela, se ela publica foto só de paisagens, de viagens, né? Ou seja, ela não expõe um pouco da vida dela, né? Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção também, por que que só existe foto naquele perfil relacionada a outras coisas que não seja da vida da pessoa, né? As fotos dele geralmente está sozinha, não possui fotos de amigos ou com amigos, fotos sem a família ou parentes, né? Geralmente, rede social, lógico assim, não estou generalizando, falando que todos têm que seguir esse perfil e todos vão seguir esse perfil. Ah, eu vou expor a minha vida numa rede social onde todo mundo, qualquer tipo de pessoa tem acesso? Não. Mas, geralmente, você publica ali de tudo um pouco, né? Geralmente, você vai publicar com amigos. Geralmente, a pessoa, quando publica foto com amigos, ela marca esses amigos, porque provavelmente eles também têm rede social, né? Se tratando de Instagram ali, você publica uma foto que você está com várias pessoas, o que você vai fazer? Para identificar essas pessoas, você vai marcar elas, né? Então, ali realmente consta que aquelas pessoas fazem parte ali do teu perfil, né? Como seguidores. Família, a mesma coisa. Eu não acredito que uma pessoa hoje, por mais que queira viver uma vida reservada na internet, de privacidade, que não vai publicar ali alguma foto com uma mãe, com um pai, né, com um irmão, com alguém da família. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, né? Então, a gente quer mostrar para as pessoas que nós não somos sozinhos no mundo, nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos pessoas ali que se relacionam com a gente, né? Então, a gente, de alguma forma, vai querer colocar ali para as pessoas verem. Foto com várias pessoas, porém, essas pessoas não são marcadas nas fotos, que é justamente o que eu falei. Eu tenho uma foto ali, estou com 3 pessoas, mas eu não identifico essas pessoas, principalmente se elas fazem parte, geralmente quando faz parte da minha rede social, como seguidoras, ou quando eu sigo, geralmente essas pessoas procuram se conectar, né? Então, você vai colocar o quê? Você vai marcar essas pessoas ali que fazem parte daquela fotografia, né? Que aí tem como você também verificar no perfil delas, né, quem são realmente essas pessoas. Geralmente, só publica fotos e não compartilha stories, né? Ou seja, os famosíssimos stories lá do Instagram, do Facebook, não faz nenhum vídeo ali mostrando um momento da sua vida, um momento ali de lazer,
só publica foto e quando publica essas fotos é só mesmo da própria pessoa, não existe mais nada no mundo. Presta atenção. Good look, welcome, little girl. Thank you, my friends. Salim Village. You are welcome, friend. Tá, não compartilha história, não faz reels no Instagram, ou seja, a pessoa não vive mais de outra forma, né? Então, presta atenção nisso daí. Você faz chamada de vídeo, agora aqui eu estou falando da questão de quando a coisa fica mais séria, né? Que geralmente tudo começa pelo Facebook ou pelo Instagram. Só que a pessoa quer realmente saber se é verdadeiro aquele contato, né? Então, geralmente, o que a pessoa vai propor? Ah, olha, me passa teu WhatsApp ou Telegram, né? Para a gente ter mais, para não ficar só ali no Instagram, no Facebook, só na rede social. Não, então vamos manter um relacionamento, um contato via WhatsApp ou via Telegram para realmente demonstrar um pouco mais de confiança, né? Você faz chamada de vídeo e ele não atende. Ou quando atende, a câmera está fechada. Isso daí eu estou falando, na verdade, no Instagram, né? Como eu posso identificar se uma pessoa é fake? Como que eu posso identificar fotos somente de homens? Pois é, Beth. São coisas que a gente tem que prestar atenção, entendeu? Uma rede social que eu considero de um ser humano normal, né? Que está realmente ali com boas intenções, que está ali realmente buscando compartilhar um pouco, né, do seu dia a dia, de repente conhecer uma pessoa e quer que essa pessoa saiba um pouco da vida dele, realmente ele vai compartilhar de tudo um pouco, não somente foto dele, né, sozinho, como se não existisse mais ninguém na vida dele, como se ele não vivesse uma vida realmente social. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Daí tá, como que você identifica se um perfil é fake no Instagram ou no Facebook? Facebook eu não sei tanto porque eu tenho, mas eu não perco muito meu tempo no Facebook. Facebook é mais ali mesmo uma questão de família, né? Porque eu estou aqui na Turquia e a minha família, a maioria está está exatamente no Brasil. Então, para ter ali um contato, né? Apesar que eu tenho também no WhatsApp. Mas o Instagram, tá? A pessoa entrou em contato com você, geralmente ela vai te mandar uma mensagem no privado, né? Ali começar com um oi, começar olá, né? E você quer descobrir se essa pessoa é um fake, já que você não conseguiu identificar através da foto principal do perfil dela, ou se essa pessoa de repente é verdadeira, é real, mas é uma pessoa comprometida, que está aí casado e de repente só está buscando ali um mero prazer, um divertimento virtual, né? Como identificar? Tá, no Instagram, geralmente você vai fazer a chamada de vídeo. Eu acredito que quem realmente quer saber se a pessoa está com boas intenções ou não, ela vai procurar fazer exatamente isso. Fazer uma chamada de vídeo para identificar. Se a pessoa não atendeu, né? Se ela recusa a chamada de vídeo que você está fazendo, então é uma coisa que você tem que pensar bem, porque assim, por que que eu por que que eu não atenderia a uma chamada de vídeo, né? Será que realmente aquela foto de perfil sou eu? Principalmente se não tem foto. Tem foto no perfil, mas não tem foto publicada na rede. Então, será que realmente eu sou essa pessoa, né? Será que eu não estou realmente me passando por outra pessoa? Será que eu não tenho alguma coisa a esconder e por isso eu não posso fazer chamada de vídeo? Você não pode me conhecer, você não pode me ver? Então, você tem que prestar atenção. Se recusou, pode crer que tem alguma coisa aí que não está batendo. Tem alguma coisa de errado e isso daí já é um dos sinais que você pode estar identificando se realmente essa pessoa está agindo com honestidade, né? Com sinceridade e verdade.
não quer aparecer na chamada de vídeo, né? Já falei sobre isso. Daí eu coloquei aqui. Todos esses sinais servem tanto para o Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais. Ou seja, qualquer rede social, se você seguir essas dicas, se você observar os sinais, você vai ter certeza se realmente essa pessoa está com boas intenções, se realmente ela está aí querendo uma coisa mais séria. Prestem atenção se diz que só possui uma rede social, que no caso eu coloquei aqui no slide, deixa eu ver. Aqui, não tenho rede social. De repente a pessoa entrou em contato com você ali só pelo Instagram, né? Aí você quer ampliar o conhecimento dessa pessoa, você quer realmente descobrir se essa pessoa é real, né? Não é fake. Você vai, obviamente, pedir o quê? Olha, me passa tuas outras redes sociais. Geralmente, as pessoas têm Twitter, Facebook, Message, LinkedIn, que é para a área de trabalho. Ou seja, várias redes sociais aí a pessoa possui. Não, mas ela só vai falar para você que ela só tem o Instagram. Então, já é alguma coisa aí suspeita, porque geralmente hoje no mundo tecnológico que nós nos encontramos, onde todo mundo está conectado com várias pessoas no mundo inteiro, através de várias redes, é impossível que essa pessoa só tenha aquela rede social, né? Então, já fica aí atento. Se caso ele falar, não, eu não tenho outra rede social, só tenho essa, né? É uma coisa aí que presta atenção se diz que só possui uma rede social. É difícil no mundo digital, hoje, a pessoa possuir só uma rede social, ou seja, só tem Instagram, não tenho mais outra porque não quero, ou por motivo tal, né? Essa pessoa está se esquivando de alguma coisa, né? Então, presta atenção. Se a ideia é se manter conectado com o mundo e as pessoas e acompanhar notícias. Por exemplo, eu tenho Instagram, que o meu perfil é público, porque eu também não tenho nada ali que eu acho que seja privado, né? Até porque eu compartilho o que eu quero. Tenho Twitter, que o Twitter já é mais justamente para acompanhar os noticiários do que acontece pelo mundo e principalmente no Brasil, né? Já que a maioria dos meus seguidores ali são brasileiros, são poucos estrangeiros. Então, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho aqui o canal do YouTube, tenho o Twitter, né? Só essas redes, porque assim, nós somos dona de casa, nós temos outras coisas para fazer, então não dá, apesar que eu deveria estar mais ativa em outras redes sociais, como, por exemplo, TikTok, Kawaii, tudo quanto é rede. Porque eu tenho um canal no YouTube e eu preciso que o meu canal depende dessas outras redes sociais também para crescer em número de seguidores. Então, geralmente, o que que uma pessoa faz? Se você for pesquisar, um YouTuber, ele tem perfil no TikTok, Kawaii, Twitter, Instagram, Facebook e tudo quanto é rede social que ele possa estar compartilhando o trabalho dele feito aqui no YouTube, ele vai ter, porque vai ajudar o engajamento aí com o canal do YouTube, vai ajudar a crescer o canal, né? Então, ele vai ali, geralmente, publicar tudo que ele anda fazendo pelo mundo afora. Quem vive de viagens. Ai, como eu falei, eu tenho, porém, essas redes sociais, por exemplo, o Instagram ali, para quem me segue, eu publico fotos dos lugares que eu já visitei, de lugares que eu já viajei, né? Geralmente tem foto ali do Brasil, algumas cidades que eu viajei, tem fotos aqui da Turquia, em alguns lugares, cidades que eu conheci, né? Geralmente foto do dia a dia, no story, de vez em quando estou publicando ali também alguma coisa, mas sempre assim, alguma coisa voltada mais para a questão de conteúdo aqui do YouTube, né? Então, é um pouco do que eu compartilho lá, é o que eu compartilho também no YouTube.
Então, geralmente, eu tenho várias redes, né? Agora, se a pessoa chega para você e fala assim, não, eu só tenho Instagram, não quero saber de outra rede social, abre o olho. Que pode ser que nas outras redes sociais que ele tem, ele não quer saber que você, ele não quer saber que você descubra, né, que ele tem contato com outras pessoas. Então, isso daí é uma coisa que você também tem que ficar atenta. A Beth colocou aqui. Esse turco é honesto, só não gosta. Esse turco é honesto, só não gosta da religião. Tá, no caso, Beth, você está falando aí que você está conversando com um turco, né? Acho estranho, pois os homens da casa dele escondem as mulheres. Na verdade, Beth, assim, o homem aqui, como que é a tradição da Turquia, a cultura, né? Geralmente, por exemplo, na casa de uma família turca, quando eles recebem amigos, né, junto com as esposas, né? Por exemplo, ele é casado, né? E ele recebe na casa dele amigos com as esposas, geralmente os homens não ficam junto com as mulheres. Geralmente, mulher para um lado, homem para o outro, né? Questão de respeito. Vamos supor que ele é solteiro e, de repente, ele recebe amigos na casa dele. Geralmente, é a mesma coisa. Homem para um lado, mulher para outro, né? Então, nessa questão aí, não é que eles escondem, né? Questão de querer reservar, né? Privar aí de expor pessoas que ele realmente não precisa estar expondo. Mas isso é uma coisa que depois eu vou estar falando. Por exemplo, só atende às chamadas em horário específicos durante o dia e se recusa a atender durante a noite, né? Tá, você conheceu a pessoa lá pelo Instagram e, de repente, começaram a trocar ali mensagens pelo WhatsApp, né? Que é ter um contato a mais, realmente ali, para não ficar dependendo só de rede social, o WhatsApp é mais rápido. Então, acrescentou ali, adicionou o contato da pessoa, mas esse cidadão chega para você e fala assim, olha, eu só posso atender, por exemplo, chamadas, ligações e chamadas de vídeo, eu só posso atender em determinados horários, né? Eu não posso atender assim, a hora que você me ligou, eu vou lá e vou atender. Não, tem que ser horários específicos. Não é qualquer hora que você quiser ligar e a pessoa vai lá e atende. Então, principalmente durante o dia. Porque assim, gente, a gente sabe que uma das coisas que eu considero importante também para você saber, para você entender como é que acontece ali, como é que vai acontecer o dia após dia do contato com essa pessoa. Procura saber que tipo de trabalho que ela realiza. Se ela trabalha, que tipo de trabalho que ela realiza. Geralmente, pessoas que trabalham em fábricas, né, que ali depende de produção, dificilmente essas pessoas vão estar podendo ter acesso ao aparelho de celular. Vão estar podendo estar conectado ali diariamente, né? Ou seja, toda hora do dia. Não, porque essas pessoas trabalham por produção e elas precisam produzir. E geralmente o próprio patrão dela não permite esse acesso ao aparelho celular. Eu já trabalhei em fábrica e eu sei como funciona. É celular dentro da bolsa, você vai, o teu tempo de trabalho ali, você vai trabalhar, porque você tem que produzir, e na hora do intervalo, na hora do almoço, ou na hora que você sai, aí sim você está liberado para ter acesso ao teu celular, mas durante o horário de expediente, não é possível, tá? Então, verifica com que tipo de trabalho que essa pessoa trabalha. Se trabalha em fábrica, então, realmente, a gente... E ali, qual o horário? Então, realmente tem como você saber que essa pessoa realmente ali não vai poder ter o acesso constantemente ao aparelho de celular. Mas se o trabalho dela fora de produção, de fábrica, que já é outro trabalho onde a gente sabe que hoje em dia todos estão conectados à internet, né? Até porque precisa estar ali mandando mensagem, precisa estar fazendo ligação, né, para o cliente, aí é outra coisa, né? Então, essa pessoa tem acesso aí ao celular diariamente, da hora que levanta até a hora que vai dormir, né? Nada impede de ela poder
ali visualizar a tua mensagem, de poder atender uma chamada, de uma ligação ou uma chamada de vídeo, né? E se a pessoa não puder, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, fulano, por enquanto eu tô aqui tô no trabalho, tô fazendo tal coisa, eu não posso atender, mas depois eu te retorno, né? Mas isso daí é uma coisa que você tem que ficar atento e tem que observar bem. Com relação ao fuso horário, já que a gente está falando de relacionamento à distância virtual, né? Se tratando do Brasil aqui para a Turquia ou outro país que seja da Europa que tem um fuso horário diferente, tem uma diferença aí de fuso horário, por exemplo, do Brasil para a Turquia são 6 horas a mais, né? Então, geralmente, quando nós estamos dormindo aqui no Brasil, as pessoas ainda estão trabalhando ou acordada. E quando a gente acorda aqui, já está começando a anoitecer. São 6 horas a mais do Brasil. Então, devido ao fuso horário do país, no máximo, até às 11h30 da noite, as pessoas de fusos diferentes estão acordadas. Eu acredito que por mais que a gente acorde cedo para trabalhar, até porque antigamente, quando eu morava no Brasil, eu acordava cedo, né, 7 horas da manhã, dependendo aí do meu horário de trabalho, mas geralmente eu ficava até 11 horas, 11h30 da noite, até meia-noite, acordada, né? Isso, pelo menos aí é uma coisa que eu considero normal. Não quer dizer, ai, Cláudia, então todo mundo é obrigado a ficar acordado até as 11h30, até meia-noite? Não, cada um sabe do seu, né? Mas que o normal, para quem trabalha de manhã, que tem que acordar 7 horas da manhã, ou 6 horas, no máximo aí que a pessoa vai dormir é meia-noite, no máximo, né? Tem gente aí que consegue ficar até 1, 2 horas e acordar no dia seguinte 7 horas, 6 horas da manhã, porque cada um sabe do seu organismo, né? Mas, se nessa questão aí de fuso horário, você está no Brasil, vamos supor, aqui na Turquia, né? No teu caso, Beth, você está no Brasil, a pessoa está aqui na Turquia. 8 horas da noite aqui na Turquia. Você quer ficar conversando com essa pessoa pela rede social, né? Através do WhatsApp. Só que essa pessoa vai chegar para você e falar assim: ah, não, ó, são 8 horas da noite aqui, eu estou cansada, amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo e eu vou dormir. Tem alguma coisa estranha. Como que uma pessoa vai conseguir dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite? Entendeu? Sendo que tem noticiários, tem jornais. Geralmente essa pessoa vai ficar acordada até ali o horário que o organismo dela avisa: olha, está na hora de dormir, né? Agora, chegar 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas, e a pessoa fala assim: não, não, olha, eu não vou poder ficar no celular, na rede no WhatsApp, porque eu vou ter que descansar, amanhã eu trabalho, porque eu estou muito cansado. E se isso se torna uma coisa constante, essas desculpas, todo dia a pessoa se recusa de querer contato com você ali, nesse horário que aqui na Turquia é noite e no Brasil é dia, fica alerta. É porque, geralmente, se o homem é casado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de tudo para convencer você que ele não vai poder atender ligação e nem chamada de vídeo à noite aqui na Turquia, né? Aí é só você ficar ligada no Brasil, em questão de fuso horário, né? De diferença de 6 horas. Ah, aqui no Brasil é meio-dia, na Turquia são 6 horas da tarde. Ah, aqui no Brasil é 3 horas, na Turquia são 9 horas da noite. Então, é um horário aí que dá ainda para a pessoa ter contato. Agora, se toda noite a pessoa dá essa desculpa, ah, porque eu estou cansado, ah, porque eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que acordar cedo, não posso atender telefone à noite, amiga, quer saber? Esse cara é comprometido. É comprometido, geralmente é casado, né? Durante o dia, só pode se comunicar com você durante o dia, via mensagem, via chamada de vídeo ou ligações, só durante o dia, e à noite vem com uma desculpa, porque isso, porque aquilo. Não, tem alguma coisa errada, né? Ou se de repente, eu vou atender a ligação, a tua chamada de vídeo, mas o meu aparelho de celular, por exemplo, está com problema e não tem o som, né? Desliga o volume. Eu vou atender, mas eu não posso falar.
tem alguma coisa errada, entendeu? Geralmente, ele vai até atender para dizer para você que não tem problema nenhum dele atender o telefone à noite. Porém, os microfones são desligados. Então, você só vai ficar vendo ali, né? E hoje, com os aplicativos que nós temos aí, tecnológico, muito avançado, a pessoa pode, enquanto ela está ali na chamada de vídeo, face a face, ela está digitando mensagem, ou seja, porque ela não pode falar. Então, se ela não pode falar e só pode digitar mensagem, fique esperta também, porque pode ser que ele é um homem casado, comprometido, e não vai poder nem ouvir a tua voz e nem poder falar, porque senão, né, complica para o lado dele. Então, isso são coisas que a gente tem que ficar atenta também. Se até esse horário se recusa a atender chamadas alegando que vai dormir porque precisa acordar cedo ou que está muito cansado do trabalho, presta atenção. Fica alerta porque se é de vez em quando, um dia lá, não, realmente, olha, hoje eu trabalhei muito, estou cansado, estou estressado, hoje eu não vou poder falar contigo. Tá, mas se é uma coisa constante, não, tem alguma coisa errada. Então, melhor ficar atenta. Outra coisa, ou na maioria das chamadas se recusa a atender em horários aleatórios, alegando o trabalho. Hoje a maioria das pessoas trabalham com o celular, tendo acesso nas mãos, né? Então, geralmente assim, ó, vamos supor, a pessoa chega para você e fala assim, olha, tal horário você me liga. Sempre segue essa regra. Tal horário você me liga. Ó, daqui a tantos minutos você me liga. Peraí, quando você faz uma chamada de forma aleatória e a pessoa não pode atender, não digo assim sempre, né? Porque acontece os imprevistos e realmente, às vezes, a pessoa realmente está ali atarefada, realmente está ali resolvendo problemas pepino do trabalho e não vai poder atender. Isso é relevante, mas de forma constante, tem que estar programando o horário de ligar para você, o horário que você liga para ele. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, ai, bateu saudade, eu vou ligar para a pessoa. Né? Vou fazer uma chamada de vídeo para saber como que ela está, onde ela está. Aí, não pode. Então, horários combinados também serve como alerta aí, se realmente essa pessoa, naquele horário que ele combinou, porque ele está livre. Agora, o horário, qualquer um horário que você, de repente, quiser fazer uma ligação de vídeo ou chamada e ele não poder atender, é porque tem alguma coisa errada, entendeu? De princípio, procura saber que tipo de trabalho a pessoa se ocupa, que é aquilo lá que eu falei anteriormente. Procura saber se o trabalho dela condiz com o fato dela poder ou não ficar com o celular na mão, se o trabalho exige muito mais tempo dela do que, assim, pessoalmente, do que nas redes, do que através de aplicativo, né, do que através do WhatsApp. Então, isso aí é muito importante para você verificar também. Ok, Beth? Tenho medo dessas coisas. Amiga. Isso aí tudo é coisas que é para a gente ficar ligada. Aqui, no caso, já coloquei quem trabalha em fábrica com produção, realmente é complicado para ficar com o celular. Durante esse processo de relacionamento virtual, se recusa a conhecer sua família através de chamadas e não quer ter contato. Tá. Pessoa está ali conversando com você já faz alguns meses, né? Ou às vezes até anos, e de repente ele não quer, vamos supor, quando a pessoa realmente está interessada, começa um namoro, e já está pensando, não, olha, realmente eu quero uma coisa séria, eu quero um relacionamento concreto, eu quero noivar, casar. Então, peraí, vamos fazer tudo de forma certa, né? Da forma correta. Se realmente você quer uma coisa séria, então vamos começar pelos princípios. Eu tenho família, né? Independente se você é adulto ou não, mas você tem pai, tem mãe, tem irmãos, né? Então, primeira coisa, até porque se tratando de família turca, né? Aí no caso eu vou falar aqui da Turquia. A família de ambos
participam do início do relacionamento, desde o namoro, noivado, até a concretização do casamento. Então, é uma participação de ambos os lados, ou seja, de família. Tanto é que tem aqui a questão da tradição, que a família do noivo, quando ele conhece a pessoa e a família do noivo se reúne com ele e vai até a casa da noiva conhecer a família. Ali eles conversam entre si, ali eles tratam de assuntos quando vê que realmente o relacionamento já está ali encaminhando para um casamento, né, para um noivado. Então, eles ali começam a se reunir para tratar de assuntos relacionados ao casamento, né, de quem vai ser a tal responsabilidade. Então, realmente, a união das famílias é a concretização desse relacionamento. Então, de repente, você está tendo um relacionamento aí virtual com a pessoa, ela já está realmente falando de um namoro sério, de um noivado e um casamento, então, peraí, vamos fazer como se a gente estivesse pessoalmente, porque é assim que acontece, né? Não é pelo fato de, ser virtual que vai ser diferente. Não. Vamos fazer da forma que tem que ser feito. Eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho irmãos, irmãs, eu tenho parente, família. Olha, quero apresentar aqui para vocês essa pessoa que eu conheci pela internet. Ela realmente, nós já estamos tendo contato já faz algum tempo, e realmente essa pessoa quer um relacionamento sério comigo. Então, eu estou apresentando ele aqui para vocês, e vice-versa, você apresentando a tua família para ele. A mesma coisa do outro lado. Aqui eu coloquei, do outro lado, se recusa que você tenha contato com seus familiares, amigos, parentes, não compartilha sua família através das câmeras. Ou seja, se ele realmente quer um relacionamento sério com você, se ele está com boas intenções, não tem por que ele esconder a família dele. Primeira coisa que você vai, se tratando de conhecer, vai investigando a vida da pessoa. Vai procurando saber mais sobre a vida dela, sabe? Não fica só nessa coisa virtual. Não, já que ele quer uma coisa concreta, então vamos levar a coisa de forma concreta, como se fosse ali, né, frente a frente. Procura saber como que é o relacionamento dessa pessoa com a família. Procura saber se eles têm, se os pais ainda estão vivos, se tem irmão, se tem irmã, entendeu? Ou seja, quanto mais informação você buscar, conhecer e descobrir sobre essa pessoa, você vai ver que realmente ela está com boas intenções e que aquilo que ela está te propondo é real, né? Não é só um virtual. Então, geralmente, tem um pai. Então, tá, eu quero conhecer a tua família através das câmeras. Eles precisam saber, ao meu respeito, que você está tendo contato comigo, que você está propondo aí um relacionamento sério para casar. Eles precisam saber que eu existo, né? E eu também preciso saber que eles existem. Então, sempre ter esse contato aí com a família dele e ele com a tua família. Se caso ele se recusa tanto ter o contato com a tua família, mas eu não falo o mesmo idioma que eles. Mas eu não sei me comunicar com eles. Não importa, por enquanto. Simplesmente você coloca lá na câmera e fala assim, olha, pai, mãe, esse daqui é fulano que eu conheci, a mesma coisa ele vai fazer, olha, esse daqui é uma pessoa que eu estou tendo contato, estou gostando dela, estou realmente querendo um relacionamento sério, nós estamos aí vendo de ou eu ir para o Brasil, ou ela vir para a Turquia, ou para qualquer outro país, que isso aqui engloba com tudo, né? Mas eu vou focar um pouco na questão da Turquia, já que a maioria dos meus seguidores aqui são brasileiras, né? E geralmente tem contato aí com turcos. Então, eu estou mais me baseando nessa questão de Brasil e Turquia, mas serve para outros estrangeiros também. Então, ele chegar e mostrar, olha, tá aqui minha mãe, meu pai, essa daqui é fulano, entendeu? Como se fosse pessoalmente. Você vai, na verdade, sair do virtual para a vida real, né? Até realmente a coisa se concretizar ali pessoalmente. Mas, enquanto isso, é muito importante você procurar conhecer a família dele e ele conhecer a tua família, porque a partir do momento que existe esse relacionamento, então, realmente, é como se ele estivesse confirmando para a tua família, olha, eu sou uma pessoa real e realmente o que eu quero com a tua filha é uma coisa verdadeira, né?
Então, já está deixando bem claro, bem esclarecido ali que realmente ele está com boas intenções. E a mesma coisa para a família, né? Para depois não dizer, porque, por exemplo, às vezes pode ser que a família dele não aceita, né? Que existe casos. A gente já trouxe casos aqui no próprio canal. Não vou generalizar, tá? Não vou dizer que toda a família turca não vai aceitar o seu filho se relacionar, casar com estrangeira. Não. Tanto é que aqui tem várias brasileiras que são casadas com turco, né? Então já começa por aí. Mas existem famílias tradicionais que realmente não aceitam o filho casar com uma estrangeira. Não se trata só de brasileira, mas qualquer outra estrangeira, porque quer manter a tradição, quer manter a cultura, entendeu? A questão do idioma, porque leva um tempo para o estrangeiro aprender o idioma turco, né? Aí vai depender do esforço da pessoa. Então, nessa questão, porque fica complicado até mesmo a comunicação virtual, né? Porque, eu falo só português ou falo inglês, mas a família aqui, dificilmente eles falam inglês. Praticamente não falam, né? Tem uns que são mais atualizados aí, mais, como que eu posso dizer? São mais jovens, né? Sabe um pouco do inglês, sabe um pouco de outro idioma, mas dificilmente. Eles falam só o turco. Então, como que você vai se comunicar com essa família se você não fala outro idioma? Se você não fala o idioma deles, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, até porque eu já falei várias vezes aqui que, se tratando de relacionamento com o turco, primeira coisa que você precisa fazer para resolver 50% dos teus problemas relacionais é aprender o idioma. Buscar aprender o máximo possível e o mais rápido possível para você ter um bom relacionamento de comunicação com ele, onde você vai entender o que ele está falando e ele vai entender o que você está falando. Não ficar só usando ali o tradutor, porque o tradutor não é 100%. E também o teu relacionamento com a família dele e com a tua família também. Então, isso é importante. Que mais? Se o relacionamento já está avançado e ele declarou que realmente está com boas intenções com você e já demonstrou ser de verdade, pede para ter contato com os membros da família. Foi o que eu falei. Assumiu, amigo, me passa o contato da tua família, quero saber quem é teu pai, quem é tua mãe, quem são os teus irmãos, nora, ou seja, com os parentes mais próximos, né? Quero ter contato com eles, se possível, me passa o contato realmente deles, por mais, mas tu não fala o mesmo idioma. Não, mas só pelo fato, eu posso às vezes usar ali o tradutor, mas eu quero ter contato com eles, né? Até porque é através desse contato com a família que você vai ter mais convicção se realmente você está sendo bem aceita pela família, né? Se a forma como eles vão se relacionar com você, a forma como eles vão te tratar, mesmo à distância, isso diz alguma coisa. Porque se eles estão tendo contato com você ali, e se eles não se agradarem de você, se eles não quiserem, não aceitarem, eles vão demonstrar. E aí é um ponto que você vai ter que pensar, porque eu vou falar isso aqui mais para frente, mas já para adiantar. O que acontece? Como eu falei, o relacionamento aqui com o turco envolve os dois lados da família, tanto da noiva quanto do homem. E é um relacionamento assim que a família se envolve mesmo. Se tem problema, a família se envolve. Se tem problema, qualquer coisa, a família está sempre ali presente, né? Então, se você está tendo um relacionamento com ele e de repente a família não aceita, se a família não quiser, mas ele, não, mas não tem problema, porque tanto é que eu trouxe aqui o caso da Mari, né? O namorado dela mesmo falou que, não, sou eu que decido a minha vida, sou eu que vou fazer, sou eu que quero, só que na hora que a família apertou, ele caiu fora, né? Então, realmente, é uma das coisas que você tem que ter em mente, que a opinião da família pesa muito, se tratando aqui da Turquia. Eu não vou falar de outros, porque eu não tenho esse convívio, não tenho esse conhecimento. Mas se tratando aqui,
a opinião da família, o que a família quer, tem um peso muito importante na decisão que o homem vai tomar com relação a um relacionamento. Então, se a família não concorda, se a família não quiser, provavelmente essa pessoa vai tentar de tudo para sair fora. Entendeu? Então, por isso que eu já estou falando aí para já ficar esperto. Contato via WhatsApp. Foto do perfil. Não tem foto no WhatsApp. Ué, se é um contato ali onde você tem contato com família, com amigos, com pessoas do trabalho, né? Geralmente o WhatsApp, ele não é só pessoal, é um WhatsApp que você vai estar utilizando para trabalhar também. Então, de repente, tá, não tem foto, né? Ou colocou outra foto ali que não tem nada a ver. É alguma coisa de estranho. Se tem o hábito de compartilhar nos stories, não tem o hábito de compartilhar nada ali nos stories. A pessoa só tem o WhatsApp, só tem uma foto e não compartilha nada também, é tipo como se o WhatsApp nem existisse, né? Geralmente a gente gosta de compartilhar alguma coisa no story também do WhatsApp, não só da rede social do Instagram e Facebook. Se quando está online, mas não está em contato com você, tempo de duração que permanece online. Ou seja, geralmente essa pessoa está constantemente ali online no WhatsApp. E você vê, né? Só que esse tempo todo que ela entra online, pode ser que ela esteja conversando a trabalho, pode ser que ela esteja se comunicando com alguém da família, né? Mas está online. Você mandou uma mensagem, a pessoa não visualizou. Ou, de repente, não te respondeu, né? Não, às vezes está ali online, você, fulano está online, vou ligar para ele. Ele recusa atender. E você insiste e ele continua recusando. Tem alguma coisa errada aí também, né? Constantemente online, porém, não manda um oi para você, não faz uma chamada para você, então, peraí. Que relacionamento é esse que a pessoa está querendo, que não sente saudade, não sente falta, né? Não liga para saber como é que você está, não manda uma mensagem ali de bom dia, qualquer coisa. Então, tem alguma coisa errada, né? É como se você não existisse. E quantas vezes fica online durante o dia? Isso é importante. Por quê? É como eu falei, se você manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa está constantemente ali acessando o WhatsApp, né? Mas não responde e não visualiza, então você não existe. Quer dizer, outras coisas são importantes, mas você, que ele firmou o relacionamento, como se não existisse. Então tem alguma coisa errada, né? Porque eu mesma, quando eu entro no WhatsApp e que eu vejo mensagem ali, por exemplo, quando eu vou dormir, eu desligo o telefone. Quando é no dia seguinte, tem várias mensagens ali de família, né? Tia, mãe. E aí, o que eu faço? Quando eu acesso o WhatsApp, eu vou responder um por um, né? Porque são pessoas importantes para mim. E se elas mandaram mensagem, é porque elas estão querendo que eu responda, que eu entre em contato, até porque é para saber se está tudo bem, né? Então, é uma das coisas automáticas que a gente faz. Entrou no WhatsApp, tem uma mensagem ali, vou visualizar e vou responder. Mas demorar o dia para responder ou para visualizar, e só chegar num determinado momento e a pessoa vai ver que você se lembrou dela, peraí, né? Que é, sou ou não sou importante, né? Quer realmente um relacionamento ou não quer? Não visualiza suas mensagens quando está online, demora muito tempo para visualizar e até mesmo para responder. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, isso daí são coisas que você tem que prestar atenção. Durante o fim de semana, some dos contatos. Não atende suas chamadas de vídeo ou ligações. Se alegar que é porque aproveita para estar com a família, tem alguma coisa errada. Geralmente a pessoa, fim de semana, desaparece. Pronto, não tenho rede social durante o fim de semana. E aí, quando chega na segunda-feira, né? Fala, não, olha, porque fim de semana eu tive que sair com meus amigos, fim de semana foi para ficar com a família, né? E eu desligo tudo, que não, é porque também eu precisei trabalhar, alguma coisa assim, tipo, não, impossível. Fim de semana, você não ter um momento, um minuto que seja para você
pelo menos fazer uma chamada de vídeo ali com a pessoa, uma ligação, para saber se está tudo bem, para saber como é que está, ou pelo menos para lembrar, né, que a pessoa existe, que você existe. Então, peraí, sumiu o fim de semana, não deu um sinal de vida, não fez um sinal de fumaça, e depois, na segunda-feira, aparecer e dizer para você, não, é porque isso, porque aquilo, não. Principalmente se acontece constantemente. Aí já é um alerta para você ficar atenta se realmente não tem coisa errada aí, né? Geralmente o homem é casado, fim de semana, lógico, não trabalha, né? Fica em casa ou fica em qualquer outro lugar com a família e de repente tem medo ali de você, né? Fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo e a esposa descobrir. Então, o que que ele faz? Ele desliga o aparelho. Ele se desliga das redes sociais. Coloca no avião, né? Coloca no silencioso, porque, infelizmente, isso são coisas que qualquer aparelho de telefone tem como você fazer, que é justamente para não tocar o celular, para não atender ligações, né? E aí, só no determinado horário que ele está livre, que ele vai poder atender, ou um determinado dia da semana, né? Na segunda-feira, que ele vai colocar a rede social dele tudo em ordem, para poder receber contato com você. Então, realmente é coisa que você tem que prestar atenção aí, porque realmente pode ser que ele esteja te enganando, né? Ele está aí, existe o casamento, existe o relacionamento, mas ele só está querendo ali um divertimento via internet, né? Gente, peraí que eu vou acender a luz, porque tá ficando escuro aqui. Peraí. Melhorou. Tá. Vamos ver aqui. Você tá aí, Beth? Tá prestando atenção, amiga, nas coisas que eu tô compartilhando aqui? Já que você falou que tá tendo um relacionamento aí, contato com o turco, né? Então, pode ser que seja interessante e importante aí para você. Tá. O que eu coloquei aqui? Que eu coloquei assim, ó. Se ele mesmo disse que quer algo sério com você, como namoro, por que então privar você de participar de seus fins de semana com a família? Feriados ou datas comemorativas, simplesmente ele desaparece e só reaparece dia depois, né? Então, quer dizer, o relacionamento que ele está assumindo com você, mas no momento que, fim de semana que ele fica ali com a família, que ele tem que ficar com a família, né? Ou com amigos, mas ninguém sabe da tua existência. Ou seja, não, ela só existe ali de segunda a sexta-feira. Quando chega fim de semana ou datas comemorativas, eu simplesmente vou, né, fazer de conta que nada existe. Não, amiga, cai fora, porque isso daí é enrolação mesmo, não é namoro. A pessoa só está mesmo querendo manter ali contato para, talvez, nos momentos difíceis que estava enfrentando no casamento, está se sentindo sozinho e quer ter um contato ali, mas quer te enrolar, né? Então, você está perdendo tempo com uma pessoa que você sabe que não quer nada sério com você, dentro desses sinais que eu já falei aí lá atrás. Pede para que ele apresente a você, isso é importante. Quer descobrir se o homem é casado? Pede para que ele apresente a você uma cópia do seu documento pessoal, como RG ou registro de nascimento, pois consta no registro se é casado ou solteiro ou divorciado. Lógico que, eu vou deixar bem claro, as dicas que eu estou passando aqui, que eu estou compartilhando, não é para um relacionamento que não vai sair dali do virtual, né? Tipo, ah, não, eu só estou mesmo querendo aproveitar, só brincar. Não, é uma coisa que realmente está ali se concretizando, é uma coisa que ele realmente falou para você que é sério, né? Então, tá, se é sério, então eu preciso saber se você realmente está sendo sincero comigo, se o que você está me falando é verdade. Ou seja, buscar o meio de descobrir tudo sobre essa pessoa que você puder. Por quê? Porque é virtual, é à distância.
Ele pode falar o que ele quiser, e você vai acreditar no que ele fala. Até você descobrir quem realmente é essa pessoa, com quais as intenções que ela realmente se aproximou de você, e se tudo que ela está falando a respeito dela é verdade, demora um tempo, e aí quando você perceber, você caiu numa enrolação, e aí você sabe como é que fica o coração quando descobre uma decepção, né? Quando acontece uma decepção aí, de a gente realmente tá colocando muita fé numa coisa e não ser correspondido. Então, isso daí tudo é para precaver que você caia num relacionamento enrolado, né? Que vai envolver aí os teus sentimentos, as tuas emoções, até desencadear aí uma depressão, que infelizmente é o que acontece, né? Então, pede para ele, ah, tá, você é solteiro? Você realmente está querendo alguma coisa séria comigo? Então, me mostra o teu documento pessoal, o teu RG, ou o teu registro de nascimento. Geralmente é RG. Mas aqui na Turquia, no documento pessoal da pessoa, consta que ela é casada ou se ela é solteira. Então, isso aí vai te ajudar bastante. Procuração. Principalmente, quer saber se ele está com boas intenções, se realmente é verdadeiro? Quanto mais você apertar do lado dele, quanto mais você colocar ele na parede, pressionar ele para mostrar, comprovar que tudo que ele está falando é verdade, e se ele se esquivar, então é porque realmente não é coisa séria. Realmente ele está querendo brincar com você, ele não está querendo oficializar uma coisa concreta, real. Não, ele só quer ali o virtual. Principalmente se envolve aí se ele está te pedindo, de repente, chamada de vídeo, né, de partes íntimas do corpo, fotos nuas, né, do teu corpo. Se geralmente já começou dessa forma, se a pessoa só está pedindo para você, ah, faz uma chamada, mostra parte do corpo, ah, mostra as tuas fotos íntimas. E se você começa a pressionar para saber se realmente é verdadeiro ou não as intenções dele, e ele está se esquivando, e está começando até mesmo se sentir pressionado e falar assim, não, olha, você está me pedindo demais, olha, você está avançando demais, então, peraí, então, você não quer nada sério comigo, então não tem por que a gente continuar. É mais ou menos assim. Eu já estou finalizando aqui, né? Eu acredito que esses são os pontos principais. Se quiser comentar aí, Beth, pode comentar, tá? Fica à vontade. Vocês falam de planos futuros, casamento, filhos, construir futuro juntos. Você participa de seus projetos, assuntos do seu dia a dia? Ele compartilha sobre tudo que está relacionado a ele com você? Se é uma pessoa que todos os dias tem contato ali com você, né? E de repente não fala de planos futuros, não fala do que ele pretende para a vida dele. Ah, eu quero casar, eu quero construir uma família, quero ter filhos, olha, quero construir junto um futuro. Olha, meu trabalho é assim, a minha vida é assim, minha família é assim. Ou seja, ele não compartilha nada que é relacionado à vida dele com você, então pode ser que ele não está realmente querendo nada sério. Porque quando nós queremos uma coisa séria com alguém, e nós já oficializamos isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter o prazer de compartilhar o nosso dia a dia com a pessoa. Nós vamos chegar e falar assim, olha, meu dia foi hoje assim, olha, o que eu penso para o futuro é assim, assim. Até porque existe essa questão da compatibilidade, né? De saber se os teus projetos condizem com os projetos dele. Se o mesmo que ele pretende para o futuro dele é o mesmo que você também está projetando aí para o teu futuro, né? Porque, de repente, você quer ir para o caminho da direita, mas ele quer ir para o caminho da esquerda, não tem como esse relacionamento dar certo, porque não são caminhos iguais, né? Ou seja, são atitudes diferentes, projetos diferentes, vontades diferentes, ou seja, incompatibilidade, né? Então, sempre você tem que ter isso em mente. Se ele realmente é a pessoa que você está projetando ali para o teu futuro e ele está projetando, vocês têm que conversar de tudo um pouco.
para saber qual é a linha de pensamento dele e também ele saber qual é a tua linha de pensamento. Isso eu não falo só para um lado de cá, né? Eu falo para os dois lados. A gente tem que ter os mesmos objetivos, ter que se projetar aí nos mesmos sonhos, no mesmo futuro, né? Porque senão não adianta. Por exemplo, você é uma pessoa que sonha muito, pretende chegar muito lá à frente, mas ele é uma pessoa que não vai sair do lugar, uma pessoa que, ao invés de te incentivar para os teus projetos, né, ele vai simplesmente te puxar para trás. Ele vai jogar água fria nos teus sonhos. Dizer, não, olha, isso aí não é para ti, isso aí desiste. Então, é coisas que você tem que colocar na balança. Se você vai querer realmente uma pessoa que te incentiva, que sonha junto com você e acredita nos teus projetos, ou se é uma pessoa que simplesmente vai falar assim, não, o tempo todo vai estar ali, ó, não, 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 isso não vai dar certo, não, isso não é para você, não, desiste, porque isso, porque aquilo. Se você é uma pessoa que é sonhadora e sempre está ali, positivamente acreditando que é possível, verifica se você vai querer carregar uma hiena na vida, né? Onde tudo para ela vai ser não. Tudo para você, não, não pode, não faz, não isso, não aquilo. Aí se trata de um relacionamento tóxico, né? Vai ser muito tóxico para você. Então, presta bem atenção. Quais são os planos para o futuro? Conversa de tudo um pouco, conversa sobre tudo, né? Sobre família, sobre trabalho, sobre o dia a dia, sobre construir, entendeu? Porque realmente é assim que um relacionamento verdadeiro, né, concreto, se identifica. É pensando junto, planejando junto, falando de tudo junto, né? Compartilhando o seu dia a dia. Prefira que ele, nessa questão aí do Brasil, Turquia, quem vem primeiro? Geralmente assim, prefira que ele vá conhecer primeiro a tua família no Brasil. Até porque é possível realizar o casamento no Brasil e depois realizar aqui na Turquia, né? Fazer de acordo com a tradição deles. Mas prefira que essa pessoa vá até o Brasil, conheça a tua família, passe um tempo ali necessário para vocês se conhecerem pessoalmente, para você saber os hábitos, para você saber como é o dia a dia daquela pessoa, né? Como que ela vai te tratar em determinados momentos de estresse, ou seja, você vai dar esse tempo para a pessoa, para você se conhecerem pessoalmente. Porque assim, depois que firma, né, é como eu falo, durante o namoro, todo mundo é príncipe, todo mundo é princesa, né? A gente não vê os defeitos, por quê? Porque quando vai se encontrar, geralmente você põe ali a melhor roupa, o melhor perfume, sempre vai em lugares mais românticos, né? Então, romantiza tudo. Só que casamento é dia após dia junto, é dormir e acordar junto. Então, você tem que pensar lá na frente, não pensar só hoje no namoro. Então, já que se trata aí de distância, que não vai ter como você estar colocando um pé na Turquia, um pé no Brasil sempre, para estar conhecendo essa pessoa de perto, então pede para ele ir até o Brasil, um tempo suficiente para que vocês se conheçam, tanto para você conhecer ele, quanto ele também para se conhecer, né? Porque às vezes a pessoa à distância pode estar idealizando uma coisa, pode estar achando, ela é princesa, né? Ela vai sempre acordar assim. E a mesma coisa você, ele é um príncipe, ele vai sempre acordar assim. E na verdade não. A gente sabe que relacionamento a dois, um casamento, ele é construído dia após dia. Ele não vem já pronto, né? E a gente tem que verificar tudo para que realmente depois fale assim, não, eu casei com a pessoa errada e agora deu, né? Vamos desfazer o casamento, até porque aí, se tratando de divórcio na Turquia, é diferente de divórcio no Brasil, né? É complicado. Principalmente se envolve filhos, geralmente o filho fica com o pai, não com a mãe. Então, por isso que a gente tem que dar o tempo aí. Por exemplo, aqui, Beth. Eu já vi casos que eles até casam, mas depois separam. Pois é,
Aqui, Beth, na verdade, está acontecendo na Turquia um índice muito grande de, deixa eu ver aqui, fuso horário já falei, dessa questão da religião eu vou entrar depois. Então, vamos ficar aqui nesse caso aí, está acontecendo muito a questão do divórcio, né? De casamentos aqui na Turquia. E olha, quando eu falo divórcio, não é com estrangeira, é com as próprias turcas. Por quê? Por esse motivo que eu não vou entrar aqui nessa questão, porque eu não conheço. Cada um sabe do seu quadrado, né? Mas, geralmente, é como eu falei, a família se envolve nos problemas, né? Então, geralmente, a família da noiva se envolve nos problemas do relacionamento, a família do noivo se envolve, eles estão sempre ali perto, estão sempre palpitando, né? Então, geralmente, aí existe questão de traição, né, que a gente sabe, e aí a esposa descobre, aí quer se separar. Então, assim, por esse motivo, você se separa de uma pessoa, né? Mas, nesse caso aí, é justamente o que eu estou te falando. Está crescendo um índice muito grande aqui na Turquia de separação, de divórcio, né? Aí é uma coisa que você pensa um pouco. Por que será que eles estão buscando as estrangeiras? Por que eles estão buscando as brasileiras? Porque, assim, ó, é fácil. Eu sempre falo isso daqui. É fácil casar com uma brasileira, a família dela está no Brasil. Qualquer problema que acontecer, você, que é brasileira, não vai ter como recorrer à tua família. Você não tem com quem desabafar, com quem contar. Ah, e acontece uma briga, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho, tipo, eu vou para casa dos meus pais, vou para casa da minha irmã, do meu irmão, de qualquer parente. Até a fumaça desaparecer, né? Até o problema se amenizar. Não tem. Então, você vai ter que resolver os teus pepinos sozinha. A mesma coisa se tratando justamente dessa questão aí, que entre eles, né? Geralmente acontece um problema, a esposa vai fazer o quê? Até a poeira baixar, ela vai para casa dos pais, né? Resfriar a cabeça, buscar orientação, buscar aconselhos, né? Geralmente ela vai para casa da família, então ela tem aonde recorrer. Agora, uma estrangeira, como que você vai sair daqui para o Brasil para passar lá uma semana, um fim de semana para a poeira baixar? Não existe. Então você vai ter que aprender a resolver os seus problemas aqui, né? E sempre ter em mente o quê? Isso acontece no Brasil, isso acontece em qualquer parte do mundo. Geralmente, a família do homem nunca vai defender mais o lado da mulher. Ele vai sempre defender o lado do filho. Assim, da mesma forma, a família da esposa sempre vai procurar defender o lado dela, né? A não ser que seja uma pessoa aí que tenha muita sabedoria para ficar neutra, né? Para realmente descobrir aonde está o problema, o foco do problema, porque às vezes não é o problema só do homem, nem só da mulher, às vezes é o problema dos dois. A pessoa tem que ter sabedoria suficiente para se tornar neutra, sendo mãe ou pai, né? De ambos os lados, ficar neutro na história e procurar focar aonde está o problema. E colocar para os dois, olha, vocês dois estão errados. Você está agindo assim porque ele está agindo assim, ela está agindo assim. Então, vocês dois têm que procurar resolver esse problema aqui para que tudo dê certo. Agora, puxar a sardinha, como a gente fala no Brasil, só para um lado e, né, e chutando o balde chutando o balde da barraca, né? Jogando para cima da responsabilidade da mulher, aí é complicado, né? É fácil. Então, geralmente, é uma coisa que você tem que ter em mente. Sendo estrangeira, qualquer problema que acontecer no casamento, vocês vão ter que resolver entre vocês dois, né? Não pode contar com a família, por quê? Porque, infelizmente, isso é uma coisa que acontece em toda parte do mundo. A família sempre vai buscar entender mais o lado do filho do que da nora, né? Então, isso aí é complicado. Aí você vai se sentir praticamente sozinha na história, sem ter realmente com quem contar, ok? É muito triste, Beth. É triste, mas assim, ó, o que eu estou compartilhando aqui, gente, realmente
são coisas assim que a gente sabe que acontece no dia a dia, né? Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Ah, existe casamento perfeito, que não existe briga, não existe desentendimento, não existe... Não, toda família tem um problema. Às vezes o problema pode não ser o mesmo da outra, mas toda família tem um problema e todo casamento tem um problema. Como eu falei, o casamento, ele não vem pronto. Ele é construído diariamente, dia após dia, você vai ali aprendendo cada vez mais a conhecer a pessoa vai te conhecendo, você vai ter que abrir mão de certas coisas para evitar conflitos, né? A pessoa também tem que abrir mão, ou seja, os dois lados têm que deixar um pouco o orgulho de lado e procurar resolver seus pepinos entre vocês, né? Ou seja, entre marido e mulher. Não levar para terceiros, né? Não ir para o ombro dos pais, chorar, né? Porque não é ali que vai resolver. Não, você tem que resolver o problema, é o teu casamento, é tua esposa, é o teu esposo, então você vai ter que resolver entre vocês dois, né? E realmente é uma coisa que você tem que pensar aí nessa questão, né? De se de repente você vem morar na Turquia ou se ele vai morar no Brasil, porque isso serve para os dois lados, o que eu estou falando. E realmente é uma coisa difícil, né? Mas que você tem que estar atenta, né? Você tem que saber que realmente é o que vai acontecer. Às vezes os turcos estão certos e vice-versa. Como eu te falei, Beth, a gente não pode julgar, né? A gente não pode dizer assim, não, olha, só o fulano que é problema, aí eu tô certa. Ou ele chegar e falar assim, não, eu tô certo e você que tá errado. Não, e tem que ter humildade dos dois lados, né? Humildade para quê, Cláudia? Para reconhecer. Não, olha, nós estamos enfrentando um problema no nosso relacionamento, mas o problema é nosso. Somos nós. Eu estou errado, você está errada, a esposa também, eu estou errada, sabe? Não ficar só colocando a culpa em cima do outro, não ficar jogando só para o outro a responsabilidade de resolver, né? Mas vocês dois sentarem como marido e mulher e procurar se resolver. Falar assim, não, vamos ver onde que está o problema. O problema é esse daqui? Ah, o problema é porque você fica demais no celular? Dá mais atenção para o seu aparelho de celular do que praticamente para mim que estou aqui do teu lado? Então vamos procurar resolver isso. Fica menos tempo no teu celular e dá mais atenção para mim. Afinal de contas, quem é tua esposa sou eu, não é o teu celular. Entendeu? Porque assim, ó, você é casada, tu tá ali do lado do teu esposo. Isso eu tô falando dos dois lados, gente. Eu não tô falando só da questão da mulher com o homem e do homem com a mulher. Não, dos dois lados. Vocês estão casados, né? Geralmente o marido passa mais o tempo fora de casa porque está trabalhando. Quando chega em casa, aquele tempo que ele tem até a hora de dormir, ao invés de dar atenção para você, já que ficou o dia inteiro longe, né, estava trabalhando, de repente chega, toma banho, janta, pronto. Esquece do resto da vida como se tivesse uma vida de solteiro, morasse sozinho e fica a maior parte do tempo até a hora de dormir no aparelho de celular. Então, peraí, quem é importante aqui, né? É você ou o teu aparelho de celular? A mesma coisa a mulher. Se de repente não tiver sabedoria, né? Ficou em casa o dia inteiro sozinha. Tá, então vou fazendo as coisas de casa. Chega e não vai separar um tempo para ficar do lado do marido e vai gastar mais tempo, aquele tempo ali que tem deles ficarem juntos. No celular, por mais que tenha família à distância, mas tem um horário certo para você se comunicar com eles, né? E aí você, de repente, vai chegar e falar assim, não, agora eu vou aqui me atualizar nas redes sociais, né? Vai gastar aquele tempo ali que vocês têm para ficar junto no celular e deixa a outra pessoa sozinha. Não, então peraí, então viva a tua vida de solteiro, né? E deixa a vida de casado, porque é assim que age um solteiro. Não tem compromisso, não tem para quem dar atenção, vai dar atenção para quê? Para aparelho de celular, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa que, o problema é outro. Descobre. Descobre aonde está o problema e procura resolver entre vocês. Aí, sim, tá certo. Como fala, roupa suja se lava em casa, né? Roupa suja é o quê? Problemas que existem ali entre os casais. Procura resolver entre vocês, não levar para a família. Porque quando o homem leva para a família os problemas de casa que eles estão tendo com as esposas, principalmente que ele vai chegar, ele não vai reconhecer o erro dele e só jogar para cima da esposa,
O que que vai acontecer com a visão que essa família tem a respeito da mulher? Ó, isso aí é uma bruxa. Nem merecia estar casada com meu filho, né? Não, ela não presta. Não, ela é ruim. Vai começar a ver de forma negativa. Por quê? Porque ele só está pintando o lado que você reclama, que você exige, que você cobra, né? Mas não está falando ali a real, o porquê que você está exigindo, por que você está cobrando, por que isso, por que aquilo. Não. Então é fácil. Aí a família começa a te ver com outros olhos, diferente daquilo do que realmente você é, né? Então, os conflitos entre marido e mulher, entre noivos, namorados, se resolvem entre vocês. Então, isso são coisas que tem que prestar atenção. Aliás, eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, porque eu estou falando aqui de dicas, mas eu acredito que isso aí já é uma coisa mais profunda, né? Tá, e aí, foi nessa questão que eu entrei de quem ir visitar quem primeiro. Então, assim, eu recomendo, né, que você chegue e fale assim, não, vem aqui primeiro no Brasil, fica aqui 1 mês, 2 meses, se você puder, né? Fica aqui 1 mês, 2 meses para a gente se conhecer, né? Sem relacionamento íntimo, mas passa ali conviver diariamente com a pessoa para ver, né? Para saber o que vai ser o casamento, né? Então, essa é a oportunidade de você realmente ver ali com quem que você vai estar casado ali para o resto da vida, né? Procure saber o que a família deles sabe sobre você e também o que eles pensam, principalmente os pais, pois a opinião deles são muito importante, foi o que eu acabei de falar, né? Então, mantenha contato ali com a família, pede contato da família. Ah, mas você não fala o mesmo idioma. Não tem problema. Nem que eu precise usar ali durante um tempo o tradutor, mas pelo menos eu vou tendo contato com a tua família, né? Ela vai me conhecendo aos poucos, para ver se realmente vai concordar com esse relacionamento ou não, se vai concordar com esse casamento ou não, né? E ali, através desse contato diário que vocês vão ter via internet, que eles vão demonstrar ali se realmente eles concordam ou não concordam. Se ele, presta atenção, se tua rede social, que ele te conheceu, é pública, e a partir do momento que ele começa ali ter contato com você diariamente, mas percebe que tua rede é pública e pede para você transformar em privado, ah, é porque tem muitos homens te seguindo. Ah, porque isso, porque aquilo. Sempre ele vai usar a desculpa que o problema é você. Não, mas ele está querendo simplesmente se privar de outras pessoas que talvez ele esteja tendo contato, descobrir que ele também está tendo contato com você. Então, a partir do momento que ele pede para você transformar a tua rede social de público para privado, pode crer que ele não está querendo privacidade para você, ele está querendo privacidade para ele. Por quê? Porque ninguém de fora vai saber se ele está te seguindo, se ele está curtindo as suas fotos, se ele está comentando. Então, isso daí é uma coisa que você tem que ficar atenta. Simplesmente chega e fala assim, não, olha, você, quando me conheceu, a minha rede era pública, não tenho nada a esconder para ninguém, né? As pessoas que quiserem seguir, segue, mas isso não quer dizer que eu estou tendo contato com elas, né? Então, deixa aí no público. Por quê? Porque se tiver outra ali na história, ela vai descobrir e assim vice-versa. Se ele pede para você transformar seu perfil das redes sociais para privado, talvez ele está querendo se privar de ser visto por outros seguidores, de outras seguidoras, que é seu seguidor e que curte seus compartilhamentos, ou até mesmo que faz comentários. Ou seja, ele não quer que ninguém de fora saiba nada do que ele está fazendo no teu perfil, né? Então, prefira ficar com o teu perfil não privado, ficar com o perfil público, porque se tiver alguma coisa oculta, escondida do outro lado, tem como você saber. Após assumir com você um relacionamento, verifica se em suas redes ele compartilha sobre vocês em público, mesmo que à distância, fotos no perfil que indicam que realmente existe algo entre vocês. Foi o que eu falei lá no início desse vídeo, dessa live. Geralmente, quando você assume um compromisso sério de relacionamento, mesmo à distância, com a pessoa,
a primeira coisa que você vai querer fazer é compartilhar com as pessoas que você está tendo aquele relacionamento sério, né? Você está oficializando, não só perante as pessoas que te conhecem, que faz parte da tua família, como também perante as outras pessoas que vão estar ali acessando o teu perfil. Então, se chega alguém com outras intenções, ela já vai ver ali no perfil a descrição. Ó, relacionamento sério com fulano. Geralmente marca a pessoa. E aí você vai lá no perfil da pessoa para ver se realmente aquela pessoa é real também, né? Então, se ele oficializou esse relacionamento, mas não fez nenhuma alteração na sua descrição de perfil, não publica uma foto, mesmo que à distância, vamos supor, geralmente quando você faz chamada de vídeo, aparece a foto ali pequena sua e a maior dele ou vice-versa. Para ter um print e colocar ali para expor que realmente essa pessoa, a partir de hoje, está fazendo parte da minha vida, né? Então, geralmente, se ele não faz a descrição, não altera a descrição, relacionamento sério com, né? E não publica nenhuma foto de vocês dois juntos, tem alguma coisa errada, né? Ele pode até não ser casado, mas ele tá ali, tipo, ele não tá afirmando nada sério com você, por quê? Porque existem outras possibilidades, outras probabilidades, né? E ele não quer, a partir do momento que ele não assume com você, então ele pode chegar para qualquer outra pessoa e falar assim: não, eu não tenho relacionamento sério com ninguém, eu só sigo ela, entendeu? Então, isso aí, fica atenta. Se após oficializar esse relacionamento, se na descrição ele alterar o estado de relacionamento de solteiro para relacionamento sério, e se você é marcada nesse status, aí o que, amiga? Pode crer que realmente ele está com boas intenções. Bom, isso daqui foi os pontos principais que eu achei interessante estar compartilhando para que vocês fiquem atentos. Isso daqui não é uma regra, não quer dizer que vai servir para todo mundo, mas começa qual é a finalidade dessa live? Qual é a finalidade desse tipo de conteúdo? É abrir os olhos. É para você começar a perceber quais são os sinais que a pessoa está te dando através das redes sociais para demonstrar que realmente ela está com boas intenções, se é realmente um namoro ou se é apenas uma enrolação. Se realmente você vê dentro de tudo isso daqui que eu falei, e a pessoa não está realmente fazendo de acordo com o que é correto para fazer, então realmente pode cair fora porque ela não está buscando nada sério com você. Ela só quer um momento de prazer, ela só quer um momento ali de tipo, é bom ter um relacionamento à distância, né? Porque todos os dias você vai sempre ouvir só palavras bonitas, só palavras lindas, eu te amo, bom dia, você tá linda, você isso, você aquilo. Então, é fácil, né? Agora, assumir realmente o compromisso, aí é outra coisa. Então, vou ficando por aqui, né? Como sempre, a live aí passa de 1 hora, mas eu espero que dentro dessas dicas você consiga aí se identificar, né? Consiga aí detectar, faz a prova de tudo isso daqui que eu falei, né? E qualquer coisa, assim, principalmente quando a pessoa se sente muito pressionada, né? A mudar algumas atitudes. Se ela começar a se esquivar, ou se ela começar, tipo assim, não, então não vou mais ter contato com você. Não, não quero mais falar com você. Se você começa a pressionar ela pro lado da verdade, para mostrar realmente quem ela é e quais são as intenções dela, e ela começar a se esquivar e começar a colocar desculpa que não quer mais contato com você, que não quer mais falar, porque acha que não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, então, amiga, é melhor você realmente ficar quieta no teu canto, porque assim, ó, se antes do casamento a pessoa já se esquiva e também não exige ser cobrado, principalmente depois que se casar, aí o negócio fica mais complicado. Por quê? Porque aí realmente vocês são casados e ele deve sim satisfação, assim como você também deve satisfação para ele. Então, se a pessoa não se sente à vontade de ser pressionado com relação a algumas atitudes, então, porque realmente ele não vai te dar muita satisfação depois do casamento, não. Vai ficar aí com uma coisa, né, gerando sempre intrigas e confusões. Então, realmente, o momento certo de você saber se algo vai dar certo ou não é no momento que vocês estão se conhecendo.
E principalmente quando você dá esse tempo para se conhecer pessoalmente. E principalmente para saber aí se a família realmente concorda ou se não concorda, se a família realmente gosta ou não gosta. Porque se não gostar, se não demonstrar que realmente está concordando, aí é bem provável que esse relacionamento aí teu vai por água abaixo ou até mesmo um casamento aí fracassado. Então, é muito importante porque se trata realmente de uma opinião da família aqui, tem um peso muito grande se tratando de relacionamento dele, dos filhos, com estrangeiros, né? Então, é uma coisa que você tem que ficar atento. Bom, se você gostou desse conteúdo ou quer que eu traga mais conteúdo voltado para esse tipo de assunto que eu compartilhei aqui, que você acha necessário, ou se você tem alguma coisa de dúvida, que você acha que outras pessoas podem estar te ajudando, deixa aqui nos comentários, participa nos comentários, gente, dá sugestão de conteúdo aí voltado para a área de relacionamento nesse sentido, tá? Compartilha com outras pessoas que talvez você saiba que está tendo um relacionamento aí com estrangeiro, ou até mesmo o turco, mas que precisam abrir os olhos para não cair numa cilada. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative os sininhos para não perder nenhum conteúdo que é publicado aqui. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo conteúdo. Beijo, Beth. Obrigada pela participação. E o Fábio Cavalcante e o meu amigo Salim Vilarque. Fui, galera.